Seja bem-vindo à aula 15 do curso onde eu estou criando o framework em C# chamado ECturbo. E nessa aula a gente vai pegar o controle para números que a gente está montando e vai criar uma nova propriedade aqui para poder receber a quantidade de casas decimais que esse controle vai ter. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, deixar aí um comentário e bora para o conteúdo dessa aula. Continuando então, eu vou entrar aqui dentro da classe ECturbo numéricos, tá? E aqui no começo dela, eu gosto sempre de criar as propriedades aqui no começo, antes dos eventos que a gente vai sobrescrever, beleza? E essa propriedade aqui que eu vou criar agora, diferentemente de quando eu criei lá a propriedade da data, que eu escrevi aqui prop, apertei tab duas vezes, né, para ele criar, a gente vai ter que criar ela de uma maneira mais completa, porque essa maneira aqui é a maneira reduzida, beleza? Se eu criar assim, por exemplo, ó, vou chamar ela de casas decimais, beleza? Casas decimais. Eu vou então dar um Ctrl Shift B aqui, vou selecionar o controle, apertar F4 e aqui ele já vai ter a propriedade criada. Deixa eu só achar ela aqui, ó. Olha lá, casas decimais. Só que ela vem com um valor padrão igual a 0, pelo fato dela ser do tipo int, que é número inteiro. Mas só que eu não quero toda hora ter que ficar vindo aqui e mudar isso para 2, porque geralmente, na grande maioria dos casos, os meus controles terão casas decimais. Vai ser lá um caso ou outro que não vai ter. Então, é mais viável você já deixar o valor padrão da maneira que você mais utiliza, tá? E aí, criando essa propriedade assim, da forma mais fácil, né, digamos assim, não tem como definir um valor padrão. Então, como a gente vai fazer? Então, ó, eu vou criar agora de uma outra maneira. Vou escrever prop também. Só que eu vou pegar essa daqui, ó, prop full. Aí eu vou apertar tab duas vezes, tá? O que significa a palavra full? Significa completo. Então, estou criando uma propriedade completa. Essa é a estrutura para você criar uma propriedade completa aqui. O que isso muda? Aqui, ó, você pode definir um valor inicial. Então, ao invés dela iniciar como 0, ela vai iniciar como 2, ok? O tipo aqui vai ser número inteiro mesmo. Esse myvar, você tem que mudar nos 3 pontos, tá? Ó. Tanto aqui quanto aqui. Só que aqui tem um detalhe. Eu apertei igual a 2 lá em cima, ele colocou igual a 2 aqui, igual a 2 aqui, tá? Não precisa disso, beleza? Eu vou dar aqui um ESC e vou apagar. Na verdade, eu vou fazer de novo. Eu vou deixar o igual a 2 para depois, que tem um segredinho aqui que eu quero te mostrar. Ó, vou escrever prop F, duas vezes tab, tá? Agora, se você mudar o tipo, olha só, e apertar tab, ele muda nos dois locais, tá vendo? Ó, tanto em cima quanto embaixo. Mas eu vou dar um Ctrl Z porque eu não quero isso, tá? O nome da variável aqui em cima é a mesma coisa. Eu vou colocar v, eu gosto sempre de chamar de v, esse vzinho minúsculo, porque nesse caso é uma variável, não é a propriedade em si, tá? Vou colocar assim, v, aí vou chamar de casas decimais. Eu sempre dou o mesmo nome da minha propriedade. Aperto tab. Olha só, o Visual Studio mudou tanto aqui quanto aqui. Então, o mesmo nome que você coloca aqui tem que ser aqui embaixo, tá vendo? Ó? E tem que ser aqui também. Se o Visual Studio não mudou sozinho, você vai lá e muda. Esse myProperty é o nome da propriedade. Então, eu coloco exatamente igual a mesma coisa, só que sem esse Vzinho aqui do começo, tá? Então, tem que ser dessa forma. Ó. O nome da propriedade de um jeito. Aqui em cima, o nome da variável. Aqui nesses 3 pontos tem que ser igual. Beleza? Agora, aqui você pode definir o valor padrão. Nesse caso, eu vou colocar que eu quero que tenha 2 casas decimais. Veja que, ao executar Ctrl Shift B novamente, selecionar ali e apertar F4, aí você vai ver a propriedade ali já com 2 casas decimais como sendo o padrão. Lá na parte da data também eu mostrei a questão da gente dar uma melhoradinha, né, na caixa de ferramentas, ela aparecer sempre lá em cima. Então aqui eu vou colocar entre colchetes, display name, aí vou colocar aqui, ó, que vai ser underline, e aí eu vou colocar casas decimais. Aí aqui você pode colocar espaço em branco, não tem problema não, tá? Pode colocar caractere especial. Vou dar um Ctrl Shift B, voltando aqui novamente no nosso formulário, selecionando o controle e apertando F4, você vai ver que está lá em cima, ó. É isso aqui que eu quero. Continuando, você pode colocar também uma descrição, eu não vou colocar agora, mas eu já vou deixar pronto aqui, eu vou colocar depois em algum outro momento, tá? E também a categoria, isso aqui eu expliquei lá na aula da data. Essa categoria é o quê? É quando você vem aqui, ó, aperta F4 e clica nesse botãozinho aqui do lado, ó, tá vendo? Aí aparece agrupado assim, onde você pode clicar em menos, clicar em mais e ele ajusta. Eu colocando ele com esse underline na frente, ele sempre vai aparecer lá em cima, quer ver? Eu vou dar um Ctrl Shift B, apertar aqui F4, veja que ele vai aparecer aqui, ó, lá em cima com a minha
categoria conforme eu coloquei, tá? Isso aqui é opcional, tô te mostrando como é que faz. Se você não quiser fazer, não tem problema. Agora, como a gente pode fazer para que essa propriedade interfira na formatação lá dentro do nosso controle? Antes de mostrar isso, tá? É importante que você deixe like, deixe comentário, ajude o canal a crescer, beleza? Continuando então, aqui embaixo, dentro do nosso OnKeyPress, não é aqui que nós vamos usar não, tá? Porque eu não quero já formatar à medida que eu aperto os controles, as teclas. Eu quero formatar no final. Então, vem aqui, ó, antes dessas duas chaves aqui, vou dar um Enter, e vou sobrescrever agora o método onValidate. Então, ó, protected override onValidate. Para quê? Para quando ele sair do controle, tá? Observe que tem dois, você tem que pegar esse de baixo ali, ó, validating, tá? Quando ele sair do controle, aí eu vou verificar. Se tiver no caso, nem preciso verificar o se, eu posso já pegar direto, ó, text vai ser igual a quê? Aí eu preciso converter o valor para número primeiro, tá? Então eu vim aqui, ó, primeiramente, se ele for igual a vazio vai dar erro, tá? Então eu já escrevo aqui, ó, se text for igual a string empty, ou seja, vazio, então você dá um return, não precisa validar nada daqui para baixo se está vazio. Está vazio, não precisa validar. Então, o texto vai ser igual a convert.toDouble. O que eu estou fazendo? Eu estou convertendo para double. Double é números que podem ser fracionados, tá? Números que contêm casas decimais assim. O que eu quero converter para double? Quero converter para double o próprio texto que vai estar dentro ali do controle. Depois que eu converti para double, eu preciso converter ele de novo para texto. Ah, mas para que eu fiz isso? É porque quando um valor ele é do tipo double, nesse caso, a conversão vai retornar um double. Você convertendo ele para texto de novo, você consegue especificar o quê? Formatos. Dentre esses formatos, se você vier aqui e colocar a letra N, ele vai converter para número. E à frente você pode colocar a quantidade de casas decimais que você quer. Por exemplo, eu quero 5 casas decimais. Então, ó, N é o quê? É uma abreviação de number. Então, estou convertendo para o formato number com até 5 casas decimais. Com até não, com 5 casas decimais. Agora, olha só que bacana. Se eu vier aqui, digitar alguma coisa e der um Enter, ó, ele sempre vai formatar com 5 casas decimais, mesmo eu tendo apenas 2. Agora, eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço para ele considerar a quantidade de casas decimais? Aí eu venho aqui, ó, apago esse número 5 e junto com a variável casas decimais. Pronto, agora eu tenho aqui o meu resultado que eu quero. Por exemplo, se eu digitar número 15, olha lá, ó, 2 casas decimais, 1, e uma série de casas decimais, ele sempre vai arredondar para 2. Tá, mas eu quero com 3, beleza. Aí você vai no controle, aperta F4, vem na quantidade aqui de casas decimais e altera conforme você precisar. No meu caso, a grande maioria dos casos vai ser com 2, mas se você quiser com 3, você pode colocar. E aí tem um detalhe importante, nem sempre eu vou querer ele assim, ó. Pode ser que se eu digitar 1,00, por exemplo, eu não queira que ele mostre o 00, eu quero que ele mostre somente 1, tá? A gente vai fazer isso, não nessa aula aqui. Outra coisa, como é que a gente faria, talvez, para formatar como moeda? A gente vai ter que criar uma outra propriedade e fazer a formatação em moeda. Então, na nossa próxima aula, vai ser exatamente esse o assunto, tá? A questão da formatação em moeda. Com isso, eu vou fechar essa aula, que eu não gosto de aulas muito grandes. Deixe um comentário aí se você gostou do material. Se você tiver alguma ideia, dica sobre esse controle para a gente melhorar ele ainda mais, deixa aí nos comentários. Se for algo bom, que vai trazer, que vai agregar valor para todo mundo, eu tento fazer, beleza? Então, na próxima aula, criaremos mais uma propriedade aqui. E essa propriedade a gente vai definir se pode ou não fazer a formatação do controle para moeda, beleza? Estou esperando você lá. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.